A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos do Instituto Teológico Atos 1:8. Estamos aqui, meus amados e queridos irmãos, para a nossa terceira aula da última matéria do módulo 2, sobre teologia. E nós, ao longo das duas aulas anteriores, nós temos falado, sobre a conceituação de teologia contemporânea, e as suas várias vertentes. Se você, porventura, não assistiu, eu peço para você que você não assista essa aula sem antes ter visto as duas aulas anteriores, porque senão você pode ficar um tanto quanto que perdido no assunto, ok? Então, nós falamos sobre as várias ramificações ali da teologia contemporânea, e nós falamos, por exemplo, também uma coisa muito importante, que foi a postura do teólogo, lá na página 189, sobre um teólogo e o seu pensamento sobre Deus, tá, queridos? Então, é muito importante que nós, como teólogos bíblicos, tá, nós tenhamos algumas posturas, como crer na revelação primária de Deus, crer na palavra de Deus como revelação escrita, crer na existência de um Deus único, eterno, verdadeiro, crer na inerrância e infalibilidade da palavra, enfim. São posturas, são crenças que um teólogo que deseja agradar a Deus na sua vida de estudos, ele tem que ter essas posturas. Amém? Aí, meus irmãos, hoje nós vamos iniciar a nossa jornada aí a partir da página de número 191, falando sobre a existência de Deus declarada. Irmãos? Nós sabemos que se você for para o campo da filosofia, nós vamos ter, às vezes, alguns conceitos um pouco distintos, acerca de Deus, da pessoa de Deus, da conhecimento de Deus, Chega até a falar aqui, por exemplo, no último parágrafo da página 191, que segundo a filosofia, a existência de Deus é compreendida pelos filósofos conforme a ideia de cada um. Segundo as opiniões filosóficas sobre a existência de Deus, encontramos a teognomia filosófica em busca da constante desse ser, de onde emana todo o governo, poder, controle sobre todas as coisas existentes. Para Aristóteles, por exemplo, Deus era uma causa primeira, gerador e etc. Para Descartes, Deus era uma força vital da mente, enfim. E aí a gente vai ver aí que os filósofos, eles tinham uns pensamentos assim, um tanto quanto que, vamos dizer assim, diferente, daquilo que nós cremos. Tá? Por isso, irmãos, que uma coisa que nós temos que ter em mente é que a Bíblia, ela sempre será a fonte primária para conhecermos a Deus, tá? E também as suas obras, a revelação da sua pessoa. Por isso que o profeta diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Jesus também diz que errais por não conhecer as Escrituras. Então, a Bíblia sempre será a fonte mais segura para nós entendermos mais sobre a pessoa de Deus e as suas obras. Irmãos? Aí vem outros conceitos aí, por exemplo, na página 192, os conceitos ontológicos. Lembra que lá na primeira aula a gente falou, que o teólogo Francis Schaeffer, ele fez uma distinção, entre teologia e teontologia, ao ponto de teontologia ser o estudo acerca da pessoa de Deus e teologia ser de maneira mais macro, mais abrangente, abrangendo aí todos os estudos da ciência da fé, tá? E aí vem os conceitos metafísicos, irmãos? Esses conceitos metafísicos aí, metafísica quer dizer além da matéria, ele explica tudo certinho aí, tá, irmãos? Lembrando que aqui nós só damos um panorama. Eu sempre recomendo aos irmãos, tá, que antes de você assistir essa aula aqui, você precisa ter lido o seu material. Tá? Se você não leu, eu recomendo você pausar o vídeo agora e você ler o material, tá, irmãos? Porque é de suma importância a leitura do material. Não dá para a gente fazer aqui uma aula de leitura, porque se nós fizéssemos aqui uma aula de leitura, essa aula demoraria mais de hora. Não é o meu propósito. O meu propósito é fazer uma aula aí de 20, 25 minutos no máximo, mas desde que você tenha feito a leitura anteriormente à aula. Amém, meus queridos?
Então, a metafísica quer dizer além da matéria, tá? E fala uma coisa bem interessante aqui, né? Cita alguns, como por exemplo Aristóteles, Immanuel Kant, né? Que é considerado um grande estudioso moderno da metafísica, Aristóteles, o pai da metafísica, enfim. Mas fala uma coisa bem interessante aqui, que o filósofo alemão subdividiu a metafísica em teologia, cosmologia, psicologia racional, que tratam das coisas referentes a Deus. Aí que é um ponto perigoso, irmãos, porque tem muita coisa a respeito de Deus e das suas obras que se a gente for tentar racionalizar, é perigoso de duas uma. Ou a gente ficar louco, ou então a gente se tornar incrédulo. Tá, irmãos? Que tem coisas de Deus que são maravilhosas. Tem coisas de Deus que são insondáveis. Tem um texto, irmãos, que eu gosto demais e eu gostaria que vocês até anotassem, tá? Quando a gente lê esse texto aqui. Paulo, irmãos, ele é considerado por muitos estudiosos como sendo o pai da teologia, tá? E Paulo aqui escrevendo aos Romanos, olha o que ele fala, irmãos, que palavra aqui a partir do versículo 33 de Romanos 11, ele diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem deu primeiro a ele para que seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Então, irmãos, a gente tem que entender que nós não vamos compreender pela nossa razão tudo que se diz respeito a Deus. Paulo fala que os juízos deles são insondáveis, inescrutáveis são os teus caminhos. Então, às vezes, irmãos, foge da nossa compreensão humana. Agostinho de Hipona, ele dizia que se nós fôssemos querer entender todos os mistérios de Deus, é como se nós quiséssemos pegar a água do oceano e colocá-la dentro de um copo. A água do oceano representa a grandeza de Deus e o copo representa a nossa mente. Tá, irmãos? Só para vocês terem uma ideia, daqui a pouco nós vamos falar sobre um ponto aqui que é bem interessante, que nós vamos voltar nesse assunto aqui, tá? Sobre que nós não conseguimos compreender tudo acerca de Deus, mas o que nos foi revelado é suficiente para que nós creiamos nesse Deus eterno, soberano, único e verdadeiro. Irmãos, na página 193, tem aí, né, uma conceituação da teologia moderna. Irmãos, eu sempre digo, quer aprender teologia de fato? 3 fontes têm que ser recorridas, tá? A primeira, claro, nós já falamos, é a Bíblia. Uma segunda fonte, irmãos, muito importante da gente estudar, é essa aqui, ó. Eu vou até mostrar um livro para vocês aqui. Esse aqui, ó. A Patrística, a época dos pais da igreja. E diz assim, ó: origem e desenvolvimento das doutrinas centrais da fé cristã. Isso aqui foram os pais da igreja, né, meus irmãos, que foram homens muito devotos, dedicados, comprometidos com Deus e com a sua palavra. E esses homens aqui, como Orígenes, Inácio, Tertuliano, Policarpo, enfim, esses homens, eles têm muito a nos ensinar. Agostinho de Hipona, esses homens têm muito a nos ensinar acerca da doutrina de Deus, tá? Então, é um livro muito importante, que trata aqui, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, aqui no índice aqui, ó, trata de vários assuntos como a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo, a doutrina da graça, a doutrina da salvação, a igreja como corpo de Cristo, enfim, vários assuntos. Então é muito importante a gente estudar sobre a patrística. E a outra fonte, claro, é a Reforma Protestante. Eu tenho até uma Bíblia aqui, ela não está aqui, né? Ela está ali no quarto. É a Bíblia da Reforma, tá, irmãos? Essa Bíblia, ela vem com comentários dos reformadores. Lutero, Calvino, Zwinglio, John Knox e outros, Melanchthon, né? E outros personagens ali que marcaram o tempo da Reforma Protestante. Sobre, irmãos, esses períodos, patrística, Reforma Protestante, nós compreenderemos mais quando nós estudarmos, por exemplo, o módulo, o curso médio, que nós falaremos sobre
né, um pouco da história de Israel e também a história da igreja. Nós compreenderemos mais a fundo acerca desses períodos aqui, patrística, reforma e outros períodos também. Mas se nós queremos aprender teologia, eu sempre brinco, nós temos que aprender com teologia antiga, né? Claro, primeiro, a fonte cristalina, que é a Bíblia, né, a doutrina de Cristo, a fonte apostólica, a fonte da patrística e a fonte da reforma. E por que eu digo isso? Porque os reformadores beberam na fonte dos pais da igreja. Os pais da igreja beberam na fonte apostólica. E os apóstolos beberam na fonte cristalina dos ensinos de Cristo, tá, irmãos? E aí, meus irmãos, é sempre a gente atentar, nós já falamos sobre isso, né? Que na página 193 fala sobre a conceituação segundo as escrituras sagradas a respeito da pessoa de Deus. Volto a frisar que a Bíblia sempre será, né, a fonte mais confiável acerca do conhecimento de Deus. É tanto que Paulo, ele fala, né, tanto da ciência como do conhecimento de Deus. O apóstolo Pedro diz crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse que nós devemos examinar as Escrituras, porque são nelas que contém a vida eterna e elas dão testemunho a respeito dele. Então, tá? E aí, a partir da página 193, lá embaixo, tem a existência provada, tá, irmãos? Logo no primeiro versículo da Bíblia já coloca esse princípio, que no princípio Deus criou os céus e a terra, já atestando ali a existência de um Deus Todo-Poderoso. Irmãos, infelizmente aqui a gente grava o vídeo, né, aqui num apartamento, e às vezes aparece aí esses sons, meus irmãos, de fundo. Infelizmente a gente não consegue controlar isso aí, tá? A gente ora a Deus aí para que Deus venha preparar talvez um dia um estúdio, tá? Não precisa ser algo, mas algo que a gente consiga aí, né, meus irmãos, gravar as aulas de uma maneira proporcionar aos irmãos um melhor conteúdo. Mas os irmãos considerem isso aí, tá? Aí tem vários versículos aí, meus irmãos, tá? Que fala sobre a existência de Deus, poder de Deus, a glória de Deus, né? E aí tem vários versículos aí, depois os irmãos conferem, tá? Para você elevar a sua fé, para você, né, estar sendo cada vez mais edificado na crença desse Deus único. Lembra que nós falamos sobre a postura de um teólogo? O escritor aos Hebreus diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam, tá? Temos aí, tá? Na página 194 também, a crença universal em um ser supremo, tá, queridos? Então, tem aí também vários textos, tá? Que comprova essa crença em um ser todo-poderoso, tá? Um Deus único, um Deus eterno, um Deus verdadeiro, um Deus que se apresenta como único, tá, irmãos? Deus não se apresenta como uma opção a ser servida, a ser adorado. Não, Ele é o único, tá? Ao Rei dos séculos, invisível, imortal, ao único Deus, a Ele seja dada a glória, é o que está escrito lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. E muitos outros versículos aí também, que vocês podem, né, consultar, examinar aí entre as páginas 194 e 195. Aí nós temos aí, meus irmãos, alguns argumentos muito interessantes, tá? Há o argumento do desígnio, ou seja, que conclui, né, meus irmãos, que alguém preparou tudo para um propósito. O livro de Provérbios diz que Deus tudo preparou para um propósito. Então, esse argumento do desígnio aí justamente fala que todas as coisas existem porque existe alguém poderoso que designou todas essas coisas, tá? Que projetou, que arquitetou, tá? Que de antemão preveu e preparou todas as coisas. E esse ser, claro, é o nosso Deus eterno, poderoso, o Criador de todas as coisas. O próximo argumento aí, como a gente vê aí na página 195, é o argumento da criação. E aí nós temos vários textos aí, né? Texto de Gênesis, capítulos 1 e 2, Salmos,
Salmo 19 mesmo é uma coisa tremenda, né? Quando o salmista diz que os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Coisa linda, né, irmãos? Então, essa fé viva tem que existir em nós, meus irmãos. Quando nós olhamos e contemplamos a beleza das coisas, tá? Quando nós olhamos a simetria das coisas, nós ficamos por demais maravilhados com esse Deus que nós servimos, porque de fato Ele é o Deus criador de todas as coisas. Tem o argumento da história, né, meus irmãos? E aí nós podemos ver. Eu li até uma vez, meus irmãos, eu li um livro do Paul Yun-Shu, que é o pastor lá da Assembleia de Deus da Coreia do Sul. O Deus que governa a história, baseado no livro de Daniel. Irmãos, é fantástico. A gente vê Deus ali revelar coisas para Daniel que iria acontecer 200 anos depois, 300 anos depois. Em Isaías também a gente vê Deus, meus irmãos, só alguns exemplos. A gente vê Deus chamar um homem pelo nome 150 anos antes dele nascer. Meus irmãos, Deus chama Ciro pelo nome, Ciro. E realmente lá você vai ver lá na frente que Ciro, né, foi aquele que decretou, né, para que os judeus retornassem do cativeiro. Um negócio... Então, assim, tem vários textos aí, infelizmente, por causa do tempo aqui não dá pra gente examinar todos. Só estou dando alguns exemplos de que Deus, meus irmãos, Ele nunca perdeu o controle da história. Deus é soberano sobre toda a história, tá? E isso comprova, claro, também a sua existência, o seu poder, a sua glória, a sua majestade, a sua soberania. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aí, meus irmãos, a questão da existência negada, aí no final da página 195, que é o que nós chamamos, que é o que é mais conhecido como ateísmo, tá, irmãos? O prefixo a significa negação e teísmo vem de Deus, né? Então, o ateísmo, eles nega a existência de Deus, tá, queridos? E assim, os ateus, eles têm, às vezes, alguns propósitos, né, de se tornarem ateus. Uns é para que possam viver a sua vida depravada, né, a sua vida dissoluta, vamos dizer assim. Porque o escritor russo Dostoiévski, ele dizia o seguinte: se Deus não existe, então logo tudo é permitido. Pensem bem. Então, para as pessoas que querem viver de maneira dissoluta, de maneira regalada, de maneira depravada, então eles negam a existência de Deus, porque sabendo que Deus, ele estabelece, sim, princípios éticos, morais, espirituais, como eles não querem seguir e andar nisso aí, então eles negam a Deus e eles podem viver de qualquer maneira. Outra questão também, muitas vezes, porque se tornam ateus, é porque eles tiveram alguma decepção religiosa, espiritual. Isso a gente pode ver, por exemplo, naquele filme Deus Não Está Morto, parte 1, que o professor ali, né, de filosofia, que era ateu, ele era um ateu, né, e ele queria também convencer toda a classe do ateísmo, tanto que ele mandou todo mundo escrever lá. Se você não assistiu esse filme, assista, que é uma boa sugestão, tá? Deus Não Está Morto, parte 1, tá? É uma franquia, esse filme já teve 3 edições dele, né? A parte 1, 2, 3, mas a parte 1 é que fala sobre isso aí. Ele é porque ele nasceu numa família evangélica, a mãe dele acabou tendo câncer, né? E ele orou a Deus e Deus não curou, irmãos. Tem uns mistérios de Deus que realmente não dá pra gente explicar, tá, queridos? Por que Deus cura uns e outros não? A única coisa é dizer dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele pertence a glória, o poder, a sabedoria, ele sabe todas as coisas. Na Bíblia ali a gente vai ver, por exemplo, no livro de Atos, no capítulo de número 12, se eu não me engano, isso é 12, Pedro e Tiago foram presos. Tiago foi morto, foi degolado, e Pedro foi liberto da prisão. Vamos questionar a Deus? De maneira nenhuma. A coisa formada não pode dizer para que formou, porque fazes assim. Deus é soberano e ele sabe o que faz e nós não questionamos, nós adoramos. É isso aí, tá? Então os ateus, eles têm essa posição aí. E a outra é quando eles... Então tem essa questão, né, que eles querem viver uma vida dissoluta, tem a questão de que eles tiveram alguma decepção religiosa, espiritual, ou aquelas pessoas que querem
ou aquelas pessoas que são tomadas pela ciência, né, e acham que tudo é por intermédio da ciência e que a ciência explica tudo e acabam negando, né, a existência de um Deus soberano. Queridos, na página 196 aqui, para a gente já ir para o encerramento da aula, tem aí uma questão relacionada ao nome de Deus, tá? Aí ele coloca aí um nome chamado Elohim, tá? No hebraico, que dá essa ideia de Deus criador, tá? O Deus criador de todas as coisas. Agora, o fato, irmãos, é que se você olhar, por exemplo, ao longo da história, tem a questão dos nomes compostos de Deus, né? Que é quando Deus vai se revelando na história e aí automaticamente, né, eles vão atribuindo a Deus o que de fato ele é, tá? Eu não vou entrar muito na questão aqui do nome de Deus, da questão do tetragrama, porque não é o propósito aqui o que a matéria quer falar aqui, o que o livro quer dizer aqui, nessa parte, é a revelação de Deus ao seu povo ao longo da história. Irmãos? Ele fala aqui, ó, por exemplo, na última linha da página 196, ele diz que o que Deus opera a favor do seu povo acha expressão em seus nomes. Ao experimentar o seu povo a sua graça, esse povo então pode conhecer o seu nome, tá? Por exemplo, a relação entre Jeová e seu povo. Aos que sofrem em leitos de doença, ele se manifesta como Jeová Rafá, que é o Deus que cura, né? Êxodo 15, 26. Aos oprimidos pelos inimigos, invocam a Jeová Nissim, que quer dizer o Senhor é a nossa bandeira, ou o Senhor é a nossa vitória, né? Os carregados de cuidados invocam o Jeová Shalom, que é o Deus de paz, né? Os peregrinos invocam o Jeová Ra, que quer dizer o Senhor é meu pastor. Então, e aqueles que estão, por exemplo, debaixo de condenação e necessitam de justificação esperançosamente invocam Yahvé Tsaqueno, que quer dizer Deus é a nossa justiça. Os desamparados invocam a Jeová Jiré, que significa, né, o Senhor que provê. E quando o reino de Deus se houver concretizado na terra, ele será conhecido como o Jeová Chamar, ou seja, o Senhor está ali, o Senhor está presente. Enfim, aí, os nomes compostos de Deus, Deus se revelando aí ao longo da história, tá, queridos? E o outro nome, muito referenciado a Deus, é Pai. Aqui, meus irmãos, mais no sentido relacional, de paternidade, muito lindo, né? Ao ponto de, no Novo Testamento, ter a expressão Abba Pai. Aleluia, que quer dizer papai, ou paizinho, né? Coisa linda, né, meus irmãos? Isso prova que Deus, verdadeiramente, ele quer relacionamento conosco. E nós devemos, irmãos, ter isso como privilégio, como uma grande oportunidade, né, de clamar, Abba Pai, de ter relacionamento com Deus. Essa talvez seja uma das maiores experiências que nós possamos ter da existência, do poder, da glória, do cuidado e da paternidade de Deus. Amém, queridos? E aí, né, na nossa quarta aula, a gente vai falar um pouquinho sobre as crenças errôneas acerca de Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa e continue crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe.